Fica à vontade, pode sentando na poltrona. Eu sou Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que não é muito legal, um tema mais chato de discutir, mas muito importante, que é o luto, né? Nessa semana aconteceu a tragédia com a cantora Marília Mendonça, né? Onde o avião que ela estava caiu, ainda não se sabe exatamente o porquê, pelo menos no momento dessa gravação ainda não está claro o que levou a esse acidente, mas nesse acidente veio a falecer ela, o assessor, né, piloto, copiloto, então todas as pessoas que estavam nesse avião acabaram falecendo. E justamente no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse processo de luto, né? Na psicologia a gente vai usar esse termo não só para quando a gente perde um ente querido, quando alguém vem a falecer, mas para perdas de forma geral que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, eu vou trocar de cidade, vou trocar de colégio, né? Vou perder o contato com os meus amigos. Pode ter, né, vai ter um processo de luto aí envolvido nessa perda. Uma oportunidade de trabalho que eu não consegui aproveitar, né? Fiquei ali, aconteceu alguma coisa e no fim não rolou, né? Vai ter um processo de luto aí envolvido. Então, na psicologia, a gente fala sobre esse processo de luto não só na perda de um ente querido, mas também, né, em outras perdas de forma geral que acontecem na nossa vida. Então, quando a gente está falando de luto, a gente, né, vai falar dos clássicos 5 estágios do luto. E importante aqui, esses 5 estágios, eles não são necessariamente numa ordem, né? Então, digamos, do estágio do 1 ao 4, que é esse processo assim de luto, ele pode acontecer, né? Eu posso estar no estágio 1, ir pro 2, assim como eu posso ir do 1 pro 4, pro 2, voltar pro 1, né? São emoções e momentos desse período de luto que a gente vai viver até chegar no que eles chamam, né, do 5º estágio, assim, que seria a aceitação dessa perda. O que a gente vai chamar de primeiro estágio do luto é a negação. Então é aquele momento, né, que eu ainda não acredito que aquela perda aconteceu. Eu ainda tento negar ela, fingir que ela não aconteceu, não faz parte da realidade. Né? Então ela é caracterizada justamente por isso, por essa negação da perda. Então vai ter justamente, né, não acredito que isso está acontecendo, não, isso não pode ter acontecido, não pode ser verdade. Negação. É essa primeira etapa, esse primeiro estágio do luto. O segundo estágio do luto é a raiva. Então é o momento que eu entendi que essa perda aconteceu, mas isso me dá raiva, né? Vem aquela sensação de injustiça, eu não acredito, né? Agora esse eu não acredito que está acontecendo, né? Ele vem carregado com uma raiva, com uma indignação com a realidade, com as pessoas envolvidas, né, com todo aquele cenário. Então, nesse segundo estágio, justamente ele fica marcado por essa raiva, essa energia que agora, tendo aceitado a existência, né, dessa perda, me dá uma raiva, me dá uma indignação com a situação atual. É uma energia que ainda não foi direcionada para uma solução. Quando a gente começa a falar em direcionar essa energia, a gente começa a entrar no terceiro estágio, que é o estágio da negociação. Então é o momento que a gente começa a, digamos assim, barganhar e negociar com o destino para que essa perda a gente consiga lidar com as consequências dela. Um exemplo clássico, né, que se fala é, por exemplo, tipo, então me deixa viver pelo menos até os meus filhos se tornarem adultos. E aí então, né, tudo bem, aí eu posso morrer. Né? Então a gente vai começar a ter justamente isso, a gente quer evitar outras perdas, as consequências dessa perda, a gente começa a negociar
assim, né, dentro da nossa própria cabeça, a fazer meio que essa negociação com o destino. Quando esse processo de negociação ele não tem um desfecho, digamos assim, né, favorável, assim, né, aí a gente começa a entrar no quarto estágio do luto, que é a depressão. E aqui a gente não está falando de um transtorno depressivo maior, mas a gente está falando de uma tristeza, de uma falta de energia, de um humor, né, de um aumento de experiência negativa, assim, de um humor mais triste, menos enérgico realmente, né? E aí a gente vai ter esse período que a gente vai chamar, né, esse quarto estágio, que é essa depressão, essa tristeza realmente com a perda. E lembrando agora, né, antes da gente entrar nesse quinto estágio, que do primeiro ao quarto a gente não precisa, né, a gente não vai passar obrigatoriamente por todos eles e não vai passar nessa ordem, né, mas seriam como se fossem 4 formas, 4 emoções com que a gente responde, a gente costuma manifestar após uma perda. E o ideal que eles falam é chegar nesse quinto estágio, que é a aceitação. Ok, eu compreendo, eu entendo que teve essa perda, eu já dei um significado para ela e agora eu sigo a minha vida mesmo tendo essa perda, marcado ainda por essa perda, né? Não é um esquecimento, não é fingir que não existiu, né? Senão a gente tá lá e volta para a questão da negação, né? Mas ok, houve essa perda, existem coisas ruins que acontecem na nossa vida, né? Mas bola para frente, também acontecem coisas boas e eu vou viver o resto da minha vida tendo essa perda, mas tudo bem. A gente entra nessa aceitação da perda. Então, né, retomando esse modelo do luto com os 5 estágios, né, o primeiro deles, a negação, a raiva, a negociação, a depressão e o quinto estágio, a aceitação. Esse modelo dos 5 estágios, ele é um modelo mais antigo e eu fui pesquisar justamente para esse vídeo, né? E tem algumas críticas, assim, uma das principais críticas é que ele não foi muito, né, nas pesquisas empiricamente, né, colocando em teste, não se conseguiu comprovar muito bem a existência, né, desses 5 estágios. Existem algumas evidências de que sim, né, e existem algumas evidências de que não. Então, uma das críticas é essa, que na verdade talvez essa seja mais uma interpretação que a gente tem, né, muito cultural do Ocidente com relação ao luto, do que os estágios mesmo da perda. Mas eu acho esse modelo muito bem explicativo, muito didático, né? E ele nos facilita entender como que a gente costuma, né, como pelo menos na sociedade ocidental, como a gente costuma lidar com essa perda, seja de um ente querido, né, ou, como eu falei, de uma oportunidade de trabalho, um distanciamento de amigos, né, perdas de forma geral que acontecem na nossa vida. A psicologia mais moderna, digamos assim, né, ou mais atual, ela não vai trabalhar com esses estágios, né, quando a gente está falando de luto, mas ela vai falar desse caráter temporário das coisas, de compreender, né, que os eventos na nossa vida, as pessoas que fazem parte dela, têm um início, um meio e um fim, né, e que isso é tudo parte de um processo. E aí é importante, né, a gente ter esse momento de elaboração, poder conversar, poder, né, ir num psicólogo, fazer a terapia, trabalhar sobre o que essa perda, né, ela traz para a nossa vida. Então, fazer todo esse trabalho, essa ressignificação que a gente vai chamar da perda é importante e não vai estar preso de certa forma, né, a estágios como esse modelo, né, dos 5 estágios.
Mas como eu falei, eu acho esse modelo dos 5 estágios bem didáticos, então, de certa forma, nos ajuda a compreender e a entender as emoções que a gente vai estar passando quando tem uma perda significativa na nossa vida. Mas agora, né, deixando um pouco de lado assim a teoria, esses momentos de perda, eles nos fazem refletir, eles nos fazem pensar, né? E eles têm muito a nos ensinar também. Uma coisa que a gente que pelo menos para mim fica muito evidente quando a gente está falando dessa perda, né? Seja de uma pessoa querida ou de alguma oportunidade, alguma outra perda da vida, é que justamente, né, essa finitude que dá significado às coisas, aos momentos, às pessoas que passam pela nossa vida. Uma vez me perguntaram, né, como seria bom, né, Léo, se a gente tivesse todo o tempo do mundo para fazer as coisas que a gente gosta. E realmente acho que seria bom, mas não ter todo o tempo do mundo é justamente o que faz, né? É parte do gostar tanto de algo. É justamente porque a gente não tem essa possibilidade, essa liberdade de conversar com a pessoa que a gente gosta, né? De interagir, de estar junto com os amigos, com a família. O tempo inteiro é na falta que a gente consegue perceber o valor da presença. Se tivesse sempre disponível, né, se tivesse todo o tempo do mundo, provavelmente a gente não iria valorizar tanto. Então, e isso a gente está falando sobre essa perda, né? Esses momentos de perda, eles justamente nos ajudam a entender e a compreender o valor que as pessoas, que os momentos têm na nossa vida. E isso é natural, né? É natural da experiência humana. Todas as coisas na nossa vida, inclusive a nossa própria vida, ela tem um início, um meio e um fim. Faz parte de todo esse processo. E quando a gente está falando desse processo, aqui é importante ressaltar, né? E é algo que se fala muito quando a gente está falando do luto, é a permanência da experiência, né? Quando a gente perde uma pessoa querida, bom, aquela pessoa ela não vai estar mais presente na nossa vida. Mas isso não faz com que os momentos que a gente teve junto dela, com que as lições de vida que a gente teve, percam o valor. Muito pelo contrário, faz elas se tornarem mais importantes, né? São memórias, são momentos que a gente viveu e que, bom, a gente não vai ter mais oportunidade de viver de novo, mas eles fazem parte da nossa vida, eles nos constituem como indivíduo. Então, assim, né, eu gosto de brincar que as pessoas, né, as coisas, elas se vão, elas têm um fim, mas a experiência, o efeito que aquela pessoa teve na nossa vida, isso permanece, isso a gente vai carregar para a vida inteira, né? Aí a gente tem, eu também gosto de citar, né, tem um filme do Gladiador, né, o que a gente faz em vida ecoa na eternidade. Então aquela pessoa ela continua a viver, vários filmes vão trabalhar esse assunto, né? Outro também que trabalha muito é a questão, é o próprio Rei Leão. Quem é mais novo aí talvez não lembre, né? Mas tem aquele momento em que o Rafiki, né, o macaco, o sábio ali, o babuíno, ele fala justamente pro Simba, né? Quando o Simba tá triste, tá lidando com o luto, com a perda do pai, ele fala justamente, né, que o pai dele vive ainda, vive dentro dele. Então, apesar do pai dele ter morrido, né, ter ido embora, a experiência e toda a experiência, o aprendizado de vida que ele teve com o pai, vive dentro dele, continua, né, permanece ainda. Então, de certa forma, né, o pai dele ainda vive dentro dele, ainda vive nessas memórias, nessas lembranças. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando quando a gente está falando isso, justamente a ressignificação dessa perda. Como que a gente vai fazer para essa perda, que é uma experiência negativa, que é uma experiência triste, né? Transformar ela
em um aprendizado, em algo que acrescenta na nossa vida. Esse é um assunto bem complicado de se falar, né? Mas ao mesmo tempo bem interessante. A gente poderia continuar aqui conversando por mais tempo, mas o nosso tempo está terminando, a gente fica por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like, sugestões, críticas, né? Aqui nos comentários, se tem algum assunto que tu gostaria que fosse abordado num próximo vídeo, escreve aqui nos comentários, eu leio todos eles, quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!